Bom dia, eu queria muito estar aí com vocês presencialmente para fazer esse debate, mas estou aqui por Brasília. Eu queria fazer uma saudação ao nosso vereador Daniel Valença, que é propositor dessa audiência, e também a todo mundo que está aqui presente, as organizações, servidores e servidoras, a sociedade em geral. Esse tema da reforma administrativa tem sido uma grande batalha que nós estamos travando nos últimos anos aqui no Congresso. Eu nem preciso lembrar aqui que foi durante o governo Bolsonaro que mais se falou nessa reforma, em retirada de direitos, em precarização do serviço público. E a direita do nosso país, volta e meia, retoma o tema da reforma administrativa porque o projeto desses setores é acabar com o Estado e com as políticas públicas. Em parte, porque eles têm aquele lema Estado mínimo, mas comigo dentro. E para os servidores eles querem sucateamento. O objetivo dos defensores da reforma é destruir a capacidade que nós temos hoje de prestar um serviço de qualidade à população. É inviabilizar que os direitos sejam garantidos e cheguem para quem mais precisa. E a gente sabe que os mais atacados são os servidores e as servidoras que, por meio do seu trabalho cotidiano, fazem as políticas acontecer, fazem as políticas serem concretas por meio da sua atuação e, assim, concretizam a cidadania de milhões de brasileiros e brasileiras. Por isso, a gente não deve se enganar. Mesmo no curso de um governo de esquerda, nós temos que enfrentar esses ataques, pois sabemos que a política está em disputa permanente. E eu tenho certeza que vocês têm assistido a esse grande enfrentamento todos os dias aqui no Congresso. Apesar de termos avanços nos últimos anos, como a criação do MGI, a experiência do CNU, a democratização do acesso ao serviço público, a recomposição salarial de inúmeras carreiras federais, a gente sabe que a proposta que está em debate na Câmara vem como um forte ataque ao serviço público. E vem disfarçada com o discurso de combate aos privilégios. A reforma tenta, assim, impor uma mudança que vai afetar principalmente a imensa maioria dos servidores, e não os 0,3% de privilegiados que ficam ali no topo. Obviamente que nós somos favoráveis a extinguir regalias como as férias de 60 dias para determinadas carreiras, os ganhos acima do teto constitucional, a aposentadoria compulsória como punição de juízes. Mas o consenso em torno desses pontos não pode ser a justificativa para penalizar os 99,7%, ou seja, a maioria dos servidores, a maioria da nossa força de trabalho, que não possuem esses benefícios e que muitas vezes estão, aliás, em condições precárias de trabalho. Nós não podemos fazer do combate aos privilégios uma cortina de fumaça para o ataque de direitos, para o enfraquecimento dos serviços públicos e para os arrancos fiscalistas dos defensores do Estado mínimo, com eles dentro. Por isso, eu queria aqui destacar alguns pontos que já foram antecipados pelo relator da proposta. Apesar de o relator afirmar que a estabilidade vai seguir preservada, nós sabemos que essa estabilidade vai vir acompanhada, se a reforma for aprovada, de uma série de exigências. Atingimento de metas, critérios de meritocracia, retorno das avaliações no curso do estágio probatório, com possibilidade de demissão. Tudo isso traz para o serviço público uma lógica típica do setor privado, com base na competitividade entre servidores, na desconsideração do trabalho coletivo, na fragilidade do vínculo do servidor, enfim, numa lógica neoliberal. E, além disso, propostas como a tabela única para uniformizar as diferentes estruturas salariais entre todas as carreiras e entes da federação ignoram a diversidade entre as carreiras, a diversidade entre as cargas de trabalho e especificidades regionais. Quando a gente trata de evolução nas carreiras, o que nós percebemos é que pode haver um grande achatamento com a criação de mais níveis de progressão e a ausência do estímulo à formação. Isso é reforçado pela proposta de rebaixamento e limitação dos salários iniciais nos concursos públicos e pela instituição de vínculos de trabalho temporários como regra. A criação do banco de contratos temporários é uma expressão dessa precarização. Precariza vínculos, desestimula carreiras públicas e substitui servidores concursados por temporários. Sem falar no desincentivo à realização dos concursos públicos, a adoção generalizada de regimes de trabalho mais frágeis. Enfim, na prática, são propostas baseadas numa lógica liberal de premiação meritocrática que abrem margem à perseguição de servidores e que se tem tentado fazer também na educação pública. Portanto, eu queria aqui deixar o meu compromisso de lutar contra qualquer retrocesso que venha com essa reforma. A defesa dos direitos dos servidores e a defesa do serviço público gratuito e de qualidade é a nossa tarefa. Nós seguiremos firmes contra a precarização, contra o desmonte das políticas públicas e contra as reformas neoliberais. Contem com a gente. Obrigada.